Vamos tratar de permutação simples agora. Preste atenção nesta pergunta. De quantas formas é possível permutar n objetos distintos? Eu começo dizendo que permutar é um sinônimo de embaralhar. É um sinônimo de misturar. Então, eu quero embaralhar, eu quero misturar n objetos distintos. Perceba que os objetos são distintos. Na permutação simples, não pode haver objetos repetidos. Eles têm que ser todos distintos. A resposta para essa pergunta é a chave desta matéria, deste vídeo. Então, vamos tentar calcular, chegar a uma fórmula que nos dê possibilidade para calcular o número de permutações possíveis para n objetos distintos. Se fossem 3 objetos apenas, por exemplo, um triângulo, um quadrado e um círculo. Se fossem apenas 3 objetos, qual seria a resposta para essa pergunta? De quantas formas eu poderia permutar estes 3 objetos? Bom, suponha que eu tenha 3 espaços e eu vou colocar estes 3 objetos nestes 3 espaços de todas as formas possíveis. Uma forma seria, portanto, esta que já está aí, triângulo, quadrado e círculo. Outra forma seria quadrado, círculo e triângulo. Outra forma seria quadrado, triângulo e círculo, né? E são várias, né? Quantas são? A pergunta é, quantas são? Bom, eu vou fazer esta conta usando o princípio fundamental da contagem. Aqui no primeiro espaço pode entrar qualquer um destes 3 objetos. Então, eu tenho 3 possibilidades de escolha para um objeto aqui do primeiro espaço. E para o segundo espaço, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Se já tem um objeto aqui, sobraram 2. Então, eu tenho 2 opções de escolha para o segundo espaço. E, finalmente, uma opção de escolha para o último espaço, já que sobrou um objeto só. Pelo princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar o 3 pelo 2 e pelo 1. E essa multiplicação resulta em 6. Ou seja, eu apliquei o princípio fundamental da contagem e concluí que 6 são as maneiras de distribuir estes 3 objetos nestes 3 espaços. Logo, eu tenho 6 maneiras de embaralhar, de permutar esses 3 objetos. Bom, mas quais são essas 6 maneiras? Esta aqui é uma delas. Outra seria esta aqui, triângulo, círculo e quadrado. Outra seria esta aqui, círculo, triângulo e quadrado. Pode ser também círculo, quadrado e triângulo. Pode ser também quadrado, círculo e triângulo. E, finalmente, quadrado, triângulo e círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas as 6 maneiras, certo? Cada uma destas 6 maneiras é chamada de anagrama. Essa palavra é muito comum em exercícios que envolvem permutação. Anagrama é uma maneira de embaralhar aqueles objetos. Então, eu tenho 6 anagramas quando eu embaralho, quando eu permuto 3 objetos distintos. Vamos agora expandir o nosso raciocínio para n objetos. Então, os meus n objetos serão colocados nestes n espaços. Este é o primeiro espaço, este é o segundo, terceiro, quarto, 3 pontinhos, porque eu não sei exatamente quantos são, eu sei que são n, né? E o último espaço a gente chama de enésimo. É o enésimo espaço. Então, se n for 20, esse seria o 20º. Se n for 22, esse seria o 22º. E assim por diante. Quantas opções eu tenho para escolher um objeto para o primeiro lugar?
eu tenho N objetos disponíveis, qualquer um deles pode entrar no primeiro lugar. Então, são N opções. Esse raciocínio é análogo ao raciocínio que eu usei aqui no exemplo das 3 figuras. N opções para escolher um objeto para o primeiro lugar. E para o segundo lugar? Agora eu tenho um objeto a menos. Então, eu tenho N menos 1 possibilidades de escolha para um objeto aqui no segundo lugar. Agora eu tenho 2 objetos a menos. Então, N menos 2 é o número de possibilidades para escolher um objeto aqui para o terceiro lugar. E assim sucessivamente. Aqui seria N menos 3 e assim vai. Até chegar no último espaço. Quando eu tiver o último espaço, eu vou ter apenas um objeto de fora. Então, eu tenho apenas uma opção para preencher esse espaço aqui. Agora é só aplicar o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Então, nós devemos multiplicar tudo isso aqui, assim como nós fizemos no exemplo das figuras. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 e assim sucessivamente até chegar em 1. O resultado dessa conta vai me dar o total de anagramas, vai me dar o total de maneiras de embaralhar estes N objetos. Então, o resultado dessa conta me dá o número de maneiras de permutar N objetos distintos. Então, a permutação de N objetos distintos é feita de quantas maneiras? O resultado desta conta aqui. Não sei se você percebeu, mas esta conta justamente coincide com o fatorial de N. Quem é o fatorial de N que nós já estudamos em vídeo anterior? Nós temos um vídeo sobre fatorial. E o vídeo sobre fatorial fala que N fatorial é o próprio N multiplicado pelo seu antecessor, que é o N menos 1, multiplicado pelo próximo antecessor, que é o N menos 2, e por aí vai até chegar em 1. Então, esta conta é N fatorial. Logo, nós temos a seguinte conclusão. A permutação de N objetos distintos, que eu vou simbolizar por um P maiúsculo e um N minúsculo aqui embaixo, é calculada fazendo N fatorial. Esta é a fórmula que responde à nossa pergunta. Então, de quantas formas é possível permutar N objetos distintos? A resposta para essa pergunta é N fatorial formas. Por exemplo, aqui eu tinha 3 objetos distintos. O que eu fiz foi a permutação de 3. E a permutação de 3 é 3 fatorial. E 3 fatorial, você deve se lembrar que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E foi esse o resultado que nós encontramos. 6 maneiras de permutar esses 3 objetos. 6 anagramas foram encontrados. E se fossem 5, aí eu faria a permutação de 5, que é calculada por 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Logo, se fossem 5 objetos distintos, né? Se fossem, esse igual não está? Agora sim. Se fossem 5 objetos distintos, eu teria 120 maneiras de fazer esses embaralhamentos, essas permutações.